Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 21 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar. Na Tua presença estamos para buscar a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Ao abrirmos a Tua palavra profética, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente para compreendermos a prolongada guerra que foi planejada e que já foi anunciada, para que possamos entender o tempo em que estamos vivendo. Pai eterno, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos ao estudo da palavra profética nesta manhã de sábado. Deus colocou no nosso coração para estudar com vocês hoje a prolongada guerra anunciada em Daniel capítulo 11. Esta é uma segunda parte do estudo que já fizemos no sábado passado, sobre Israel como foco nas profecias dos últimos dias. Hoje vamos continuar estudando Daniel capítulo 11, que fala sobre uma prolongada guerra. Porém, quando Deus diz prolongada guerra, entenda como sendo muito prolongada mesmo. Séculos e séculos. Queridos, vamos iniciar lendo Daniel capítulo 10. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10, porque o capítulo 10 de Daniel é somente a introdução da visão de Daniel capítulo 11. Então, aqui em Daniel capítulo 10, verso 1, diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Portanto, Deus anunciou aqui, na introdução da visão, que esta é uma visão que diz respeito a uma guerra prolongada, que se estendeu por séculos e séculos e chegou até os nossos dias. Queridos, por que existem guerras? Qual é a explicação tradicional para a existência das guerras? Tradicionalmente, explica-se que guerra surge quando uma nação invade o território de uma outra nação. Essa é uma explicação tradicional. Por que existem depressões econômicas? A explicação tradicional diz que depressão econômica ocorre quando os mercados sofrem queda inesperada. Inflação, porque existe inflação, ocorre quando os preços sobem por causa da escassez. Revoluções, porque existem. Revoluções surgem quando o povo sempre espontaneamente se levanta contra um governo existente. Então, estas são explicações tradicionais sobre os eventos históricos. Mas, queridos, a explicação tradicional deixa transparecer que estes eventos históricos ocorrem por acaso, sem nenhuma razão aparente. Mas essas explicações tradicionais deixam um ponto de interrogação na mente de uma pessoa pensante, de um homem, de um jovem ou de uma mulher pensantes. Seria possível que líderes governamentais e outros estejam planejando, orquestrando as guerras? Seria possível isso? As tragédias são orquestradas, planejadas para alcançarem seus próprios objetivos? Seria possível que mesmo as grandes catástrofes e tragédias da história, que ceifaram a vida de milhões de pessoas, tenham sido planejadas por uma elite oculta, por mentes malignas? A mídia, em geral, os jornais, a televisão, eles criaram um nome próprio para explicação. Qualquer explicação que seja diferente da explicação tradicional, eles chamam de teoria da conspiração. Mas, queridos, teoria é algo que não se prova.
Mas hoje nós queremos falar não sobre teorias, queremos falar sobre fatos comprovados na história. Estamos aqui para mostrar os fatos históricos que se harmonizam muito bem com a profecia bíblica. Guerras e terrorismo não acontecem de uma hora para outra. Tudo é fruto de um planejamento feito dentro das sociedades secretas. Guerras e terrorismo são ferramentas dos jesuítas. Só as mentes possuídas por Satanás podem planejar tragédias e atrocidades. Se você ler este livro, se você ler este livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião, aqui você pode entender um pouco sobre as guerras e o terrorismo como ferramentas jesuítas para se implantar um domínio mundial. O ex-jesuíta Marcet de La Roche-Arnaud, ele declarou o seguinte, disse: você deseja criar problemas? Você deseja provocar uma revolução e produzir uma ruína total em seu país? Chame os jesuítas. Isto foi declarado por um ex-jesuíta. Queridos, por isso muitos governos expulsaram os jesuítas do seu território. No ano de 1759, foi o rei de Portugal quem expulsou os jesuítas das suas terras. No ano de 1762, foi o rei francês que expulsou da França os jesuítas. No ano de 1767, foi o rei da Espanha que expulsou os jesuítas. Em 1768, foram expulsos da ilha de Malta. Em 1773, jesuítas foram expulsos da Áustria. Em 1816, o czar da Rússia expulsou os jesuítas de São Petersburgo, lá na Rússia. E em 1820, o czar expulsou-os de todo o território da Rússia. E em 1773, o próprio Vaticano, na pessoa do Papa Clemente XIV, expulsou os jesuítas. Como? Decretando a extinção. Não mais existiria a ordem dos jesuítas. Este foi o decreto de Clemente XIV, Papa que decretou isto no ano de 1773. Portanto, expulsos do próprio Vaticano. Queridos, porém, depois de 1773, se passaram 41 anos, e em 1814 os jesuítas foram restaurados por outro decreto do Papa Pio VII. Queridos, durante este período, 41 anos de extinção, de 1773 a 1814, durante este período, os jesuítas, eles se organizaram e formaram uma grande e, diríamos, a maior e mais secreta sociedade no mundo, com o nome de Illuminati. O Illuminati foi criado pelos jesuítas, o Illuminati foi criado pelo padre judeu e jesuíta, chamado Adam Weishaupt. Adam Weishaupt criou o Illuminati no dia 1º de maio de 1776, lá na Universidade de Ingolstadt, Bavária, Alemanha. Queridos, ele se afiliou à grande loja maçônica de Munique em 1777 e escondeu o Illuminati dentro da maçonaria. Queridos, Satanás não pode agir por si mesmo. Assim como Deus também não pode agir por si mesmo. Deus tem que agir através dos seus agentes na terra. E quem são os agentes de Deus na terra? Seus filhos, suas filhas, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, assim como Deus tem seus servos, os profetas, e nada faz sem revelar os seus segredos para os seus servos, os profetas, como diz em Amós, capítulo 3, verso 7, Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Assim também Satanás tem seus agentes, tem seus servos, tem seus profetas. Satanás tem seus agentes na terra. E os jesuítas são agentes, são instrumentos nas mãos de Satanás para espalhar o terror, para espalhar a guerra, para fomentar as revoluções.
Queridos, o Lord Robert Montagu escreveu: o Vaticano é a maior sociedade secreta do mundo e, comparada a ela, a maçonaria é um pigmeu. Isso foi escrito em recentes eventos e uma dica para a solução de Lord Robert Montagu na página 76. Queridos, a mão oculta, a mão invisível desses agentes de Satanás agem às escondidas, por trás das cortinas, e eles lançam a culpa sempre nos outros. Quando você abre a Bíblia aqui em Daniel capítulo 11, nesta prolongada guerra, vejam de que prolongada guerra Deus está falando. Diz respeito aos últimos dias. Primeiramente leia Daniel capítulo 10, o verso 14. Aqui diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Diz respeito ao povo de Deus, ao teu povo, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A prolongada guerra seria para os derradeiros dias, porque a visão é para ainda muitos dias. Por isso que chega até nós. Por isso que diz respeito a você e a mim. Diz respeito às guerras que estamos assistindo hoje. Lendo também Daniel capítulo 11, verso 36 agora. E este rei, o rei do norte, representado aqui na visão do capítulo 11 como o rei de Roma, o papado, este rei fará conforme a sua vontade, faz o que bem lhe apraz, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus com letra minúscula, se referindo a todos os deuses falsos, deuses pagãos das religiões pagãs, e contra o Deus dos deuses, agora está com letra maiúscula, contra o Deus dos deuses, contra o Criador dos céus e da terra, ele falará coisas arrogantes. Quando a Bíblia falará coisas maravilhosas, pode-se entender como coisas arrogantes, presunçosas, e será próspero. Rei do norte será próspero naquilo que faz, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E agora o verso 37, falando do rei do norte: o papado não terá respeito aos deuses dos seus pais. Quando a igreja de Roma surgiu, quando o bispo de Roma foi escolhido para dirigir a igreja de Deus em Roma, lá no início do cristianismo, a igreja era santa e pura, como também a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia. Porém, queridos, ao longo dos séculos, a igreja de Roma abandonou o Deus dos seus pais, o Deus criador dos céus e da terra. E é exatamente isso que a profecia está revelando aqui em Daniel 11, verso 37. Leia comigo, Daniel 11, 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Mulher em profecia é igreja. Não respeitaria nenhuma outra igreja. No documento papal Dominus Iesus, ali, nesta encíclica, o papado declara que não existe outra igreja, existe somente uma igreja, a igreja de Roma, e que todas as outras são somente comunidades eclesiásticas. O papado não reconhece as igrejas evangélicas e protestantes como igrejas, mas simplesmente como comunidades eclesiásticas. Por isso a profecia já revelou: não terá respeito ao amor das mulheres. Não dá a mínima consideração para com as outras igrejas, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Se engrandecerá sobre todas as igrejas, se engrandecerá sobre todos os governos. Queridos, aqui está a prolongada guerra, anunciada por Deus desde Daniel capítulo 10. E diz respeito aos derradeiros dias, porque esta visão é para dias muito distantes que chegam até você. E o verso 38, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Não honra e não adora o Deus dos nossos pais, Criador dos céus e da terra, mas honra e adora o Deus das fortalezas.
Queridos, a palavra hebraica para fortalezas é Maós. E Maós é usada para definir a sede do governo, ou seja, a capital do governo. Portanto, quando diz aqui que ele honrará o Deus das fortalezas, o Deus de Maós, o Deus do governo. Queridos, qual é o Deus dos governos da terra? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quem é o Deus dos governos? O Deus dos governos não é outro do que o Deus da maçonaria. Porque a maçonaria governa o mundo. Queridos, os jesuítas governam o mundo usando as sociedades secretas e a maçonaria é uma delas. O Deus dos governos é o Deus de chifres. É o Deus da cabala? É o Deus adorado pelo governo americano, representado pelo obelisco, monumento de Washington, na cidade de Washington. Está ali um grande monumento de Washington, representando o Deus Osíris, o Deus Sol, representando Satanás. Na cidade de Roma existem 13 obeliscos. Na frente da Basílica de São Pedro, na praça da Basílica de São Pedro, está ali o mais antigo monumento que veio do Egito, um monumento chamado obelisco ao Deus Osíris, o Deus Sol. Queridos, que Deus os governos adoram? O Deus de chifres, o Deus da cabala, Baphomet. Baphomet. Mas em Apocalipse capítulo 9, verso 11, este Deus de chifres é chamado de Abaddon. Abaddon. Apocalipse 9, verso 11. Portanto, Daniel 11, 38 está dizendo que o rei do norte não adora o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, mas adora o Deus das fortalezas, o Deus dos governos. E aqui diz, e é um Deus a quem os seus pais não conheceram, que é o Deus dos governos, é o Deus das fortalezas. Há um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará. A quem o rei de Roma honra? Ao Deus das fortalezas, ao Deus de chifres. Queridos, Lúcifer foi entronizado no Vaticano. Lúcifer foi entronizado no Vaticano. Neste livro de Malachi Martin, o jesuíta que mais escreveu livros, Malachi Martin, neste livro intitulado Windswept House, a Casa Varrida, neste livro ele descreve a entronização de Lúcifer, na página 7, descreve a entronização de Lúcifer no Vaticano. E aqui em Daniel 11, 38 diz que ele honrará o Deus das fortalezas com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. É uma plena conexão entre o Vaticano e a maçonaria, o Deus de chifres. E o verso 39, e haver-se-á com os castelos fortes. Quem são os castelos fortes que fariam conexão com o Vaticano? Castelo Forte é um hino composto por Martinho Lutero, é a marcha de vitória do protestantismo. Mas, queridos, o protestantismo hoje deixou de protestar e voltou para a casa de Roma. Os protestantes hoje não mais existem, porque eles se comprometeram com Roma. Por isso diz aqui, haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Quem é que aproximou o Vaticano e o país protestante, o maior país protestante do mundo, os Estados Unidos da América do Norte? Quem é que aproximou o Vaticano e os Estados Unidos? O romanismo e protestantismo. Eles foram aproximados através do Deus estranho. Diz aqui, haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Interessante, queridos, que foi fundada uma loja maçônica P2 no Vaticano. E a maioria dos presidentes dos Estados Unidos, eles também são maçons. Portanto, a maçonaria é a religião do governo americano. E a maçonaria é também a religião do próprio Vaticano, ambos adorando o mesmo Deus de chifres.
Por isso a profecia declara que o rei do norte, o papado, se aproximaria dos castelos fortes, ou seja, do protestantismo, com o auxílio do Deus estranho, através da maçonaria. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. Ele gratifica, ele presenteia, ele suborna, ele dá presentes àqueles que o reconhecem como rei, para aqueles que o reconhecem como o líder mundial. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, em 1494, o Papa Alexandre VI traçou uma linha de norte a sul no mapa da terra, e tudo que ficou do lado leste ficou para Portugal, e tudo que ficou para o lado oeste ficou para a Espanha, cumprindo a profecia que diz: repartirá a terra por preço. Meu querido irmão, Daniel capítulo 11 revela assim um poder que se sobrepõe a todos os poderes terrestres e prospera e se engrandece sobre todos os políticos, todos os religiosos. Ele se engrandece sobre todas as religiões do mundo. Ele está acima e está controlando hoje o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. Não existe outro poder terrestre que se possa igualar ao poder do papado, liderado e controlado pelo Papa Negro. O que é isso, pastor Samuel? Sim, o Papa que se veste de branco, ele é controlado, ele é dirigido pelo Papa Negro, pelo líder dos jesuítas, chamado de cabeça geral da ordem dos jesuítas, chamado de Papa Negro porque se veste de preto. Hoje, em 2023, o cabeça geral dos jesuítas é o venezuelano Arturo Sosa. Ele foi eleito cabeça geral dos jesuítas no dia 14 de outubro de 2016. Mas hoje, pela primeira vez na história do Vaticano, existe um Papa jesuíta. Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. O ex-jesuíta Padre Alberto Rivera declara que descobriu que os jesuítas adoravam o Deus de chifres quando ele foi convidado para participar de uma missa negra. E na missa negra, quando ele se ajoelhou para beijar a mão do cabeça geral dos jesuítas, ele viu um anel com os símbolos do compasso e do esquadro. O esquadro e o compasso simbolizam a maçonaria. Ele percebeu que ele estava beijando a mão de alguém que adorava o Deus de chifres, o Deus da maçonaria. E Alberto Rivera disse, desde aquele momento, decidiu não mais ser jesuíta. Queridos, Daniel 11:38 está explicando que o Deus das fortalezas, o Deus de Maós, o Deus dos governos, é Bafomete, é Abaddon, conforme Apocalipse 9, verso 11. Considerando, queridos, que desde o Papa João 23, a maçonaria foi implantada no Vaticano, o Papa Paulo VI, que veio depois de João 23, também era maçom. Quando o Papa João Paulo I, que não era maçom, foi eleito no dia 26 de agosto de 1978, ele já sabia, ele já conhecia a existência da loja maçônica dentro do Vaticano, loja P2, liderada pelo italiano Lício Gelli. Essa loja tinha cerca de 2.400 membros. Por isso, João Paulo I durou somente 33 dias, porque ele estava decidido a acabar com a loja P2. A história do assassinato de João Paulo I é contada neste livro, escrito por Malachi Martin. Este livro, escrito por Malachi Martin, Os Jesuítas, conta a história de como ele foi assassinado pelos jesuítas. Queridos, o plano jesuíta para o domínio mundial foi revelado através também de uma carta escrita por um líder maçom dos Estados Unidos chamado Albert Pike.
Albert Pike, soberano e grande comandante da maçonaria nos Estados Unidos e também membro do Illuminati, nessa carta escrita para Giuseppe Mazzini, no dia 15 de agosto de 1871, Albert Pike revelou os planos dos jesuítas para o domínio mundial sob a liderança papal. Ali, nesta carta, Pike fala da Primeira Guerra Mundial, que tinha como objetivo destruir o czar, destruir a família do czar da Rússia, um tipo de vingança, porque os jesuítas foram expulsos da Rússia pelo imperador Alexandre em 1816 e 1820. Também porque o czar rejeitou a implantação do Banco Central na Rússia e também para enfraquecer a Igreja Ortodoxa Russa, inimigos do papado desde o ano 1054. No final da Primeira Guerra Mundial, os jesuítas tentaram implantar um governo mundial chamado de Liga das Nações, no ano de 1919, 1920, mas o plano falhou, porque 63 nações se uniram à Liga das Nações, porém os Estados Unidos não se uniram, e falhou o plano da Liga das Nações em 1920. Então, veio a Segunda Guerra Mundial, já revelada na carta de Albert Pike. Nesta Segunda Guerra Mundial, consta que seria criado o Estado de Israel. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 com a criação da ONU. A ONU era a nova Liga das Nações, somente com outro nome, Organização das Nações Unidas. E agora funcionou o governo mundial, porque os Estados Unidos entraram na ONU. E em 1948 foi criado o Estado de Israel. Meu querido irmão, agora a carta de Albert Pike também fala de uma terceira guerra mundial. Esta terceira guerra mundial, na carta, é mencionado que seria entre os árabes e Israel. A guerra entre as nações árabes e Israel é a revelação da Terceira Guerra Mundial na carta de Albert Pike. Lembre-se, querido irmão, que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E que Deus revelou em Daniel 11, capítulo 10 e capítulo 11, uma prolongada guerra para os derradeiros dias, dias muito distantes. Agora você pode comparar este sucesso, essa prosperidade do rei de Roma, nesta prolongada guerra, conquistando todos os países, conquistando todas as religiões, se infiltrando em todas as igrejas. Você compara este engrandecimento papal com as profecias de Apocalipse. As profecias de Apocalipse 17 e também Apocalipse capítulo 18 mostram o sucesso e a prosperidade do Rei do Norte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Você pode ler o verso 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora veja o verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Sucesso! A igreja de Roma se relaciona com os reis da terra. E aqui diz, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E agora, queridos, o capítulo 18 e o verso 3. Veja o sucesso e a prosperidade e engrandecimento do rei de Roma. Capítulo 18, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra, de novo, se prostituíram com ela, e os mercadores da terra, todos os comerciantes da terra, as multinacionais, o comprar e o vender, todos os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Queridos, o enriquecimento no planeta Terra exige que você tenha conexões com Roma. Se você não tiver conexões com o rei de Roma, você não vai ser gratificado, você não vai ser enriquecido, porque a profecia diz que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Suas delícias, as delícias do rei de Roma, de Babilônia.
a Babilônia papal. Queridos, aqui vemos os mercadores da terra. São ricos e poderosos porque eles têm conexões com Babilônia papal. E agora, Apocalipse 18, verso 11. Verso 11 até o verso 13. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. De novo, mercadores da terra. Porque ninguém mais compra suas mercadorias. E agora o verso 12 explica a extensão do comércio que existe de todas as multinacionais, da Bolsa de Valores, todas as conexões com a Babilônia papal. Verso 12 diz, mercadorias de ouro. Quem controla o ouro no mundo? Babilônia papal, rei do norte. Da prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Quem tem o controle de todas essas riquezas? Babilônia papal. E o verso 13, e o cinamomo, e o amomo, e o perfume, e a mirra, e o incenso, e o vinho, e o azeite, e a flor de farinha, e o trigo, e cavalgaduras de ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos e de almas de homens. Quem tem o controle comercial? Quem tem o controle das comodidades da terra? Babilônia papal. Por isso, os que têm conexões com Roma se enriquecem. Agora o verso 15. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, porque vai chegar um momento em que Babilônia papal vai cair, será condenada e será destruída. Meu querido irmão, a família Rothschild, na enciclopédia judaica é mencionado que a família Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. As famílias ricas da terra, Rothschild, Rockefellers, os Carnegies, a família Ford, a família Morgan, a família Stanford, a família Harriman e outras famílias, todos se tornaram ricos por causa das suas conexões com os jesuítas do Vaticano. Apocalipse capítulo 18, verso 24. Abra sua Bíblia. Apocalipse 18, verso 24. E nela, ou seja, na Babilônia papal, e nela se achou o sangue dos profetas, porque ela bebeu o sangue dos profetas. Milhões e milhões de mártires mortos pelas inquisições romanas. Todas as guerras, todas as cruzadas, as guerras antigas e as guerras modernas, todas vêm de um só lugar, da sociedade secreta dos jesuítas. É ali que eles planejam as guerras. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Isto é muito sério. Leia de novo o finalzinho do verso 24. E de todos os que foram mortos na terra. Toda chacina, toda tragédia, toda desgraça, toda guerra, toda revolução. Queridos, tudo tem origem na mente maligna da ordem dos jesuítas. Por isso, meu querido irmão, Deus revela para você as coisas que a mídia não revela. Você não vai ler isso nos jornais. A profecia bíblica mostra o que existe por trás das cortinas. Uma mão invisível conduzindo e controlando o mundo e controlando tudo e todos. Mas, meus queridos, a Bíblia também revela o vencedor de todas as batalhas. Assim como a visão de Daniel 11 termina com um final feliz, lá em Daniel capítulo 12, falando, e Miguel se levantou. Miguel, grande príncipe, se levanta a favor do seu povo, para libertar o seu povo, todo aquele que estiver escrito no livro da vida. Meu querido irmão, assim também aqui, no final da visão de Apocalipse 18, o final é um final feliz, porque o capítulo 19 começa com grande regozijo, grande exultação ao Deus do céu. Leia comigo Apocalipse 19, verso 1. Depois de falar,
no capítulo 18, verso 24, que nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Agora vem a notícia boa para você, meu irmão, você, minha irmã. Capítulo 19, verso 1, depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O mundo jaz no maligno, mas o grande vitorioso é Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar nos buscar. Ele é o grande vitorioso, o único vitorioso em todas as batalhas. Por isso diz aqui que houve o quê? Uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E o verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, julgou o rei do norte, julgou a Babilônia papal, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia, Aleluia, regozijo, porque Jesus Cristo venceu e vai voltar para nos buscar. E agora o verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia, Louvai ao nosso Deus, pois vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, de novo, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos. Existe alegria e regozijo no céu, e existe alegria e regozijo aqui na terra. Porque os filhos e filhas de Deus, os remanescentes de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles se regozijam, eles se alegram. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Meu querido irmão, as bodas do Cordeiro estão chegando. Estamos próximos das bodas do Cordeiro. E disse aqui o verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Você e eu somos vestidos de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, você está sendo convidado para participar da ceia das bodas do Cordeiro e receber as vestimentas de linho puro, fino, resplandecente, que são as justiças dos santos, justiça esta imputada, justiça esta comunicada, a justiça de Cristo em nós. Aqui diz, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meu querido irmão, eu deixo com você esta bendita promessa, este convite que Deus está fazendo para que você participe da ceia das bodas do Cordeiro. Que você abrace a Jesus Cristo como seu Salvador e permita que o sangue de Jesus Cristo o purifique de todo o pecado e que você seja vestido com a vestimenta da justiça de Cristo, linho fino, puro e resplandecente. E você tem o convite na sua mão, o convite para as bodas do Cordeiro. Você pode ter entrada nas bodas do Cordeiro, porque você foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo e foi batizado pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, esta é a bendita promessa, bendita esperança que Deus nos dá. Alegre-se, regozije-se, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Deixe-me orar com você. Meu querido Pai, a nossa alegria extrapola, a nossa alegria é imensa,
porque em meio a todas estas guerras prolongadas, guerras antigas, guerras modernas, nós vemos que Jesus Cristo é o único vencedor e que Ele vai voltar para nos buscar. Por isso nos regozijamos, por isso nos alegramos, porque nós temos nas nossas mãos o convite para participar, para entrar na festa das bodas do Cordeiro, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, batizados pelo Espírito Santo, vestidos com as vestes brancas da justiça de Cristo. Nós estamos prontos, aguardando a tua vinda, Jesus querido. Volte logo nos buscar, pois é em teu nome que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.